Olá, meus queridos alunos, me chamo Francisco Mário, sou professor de vocês de Direito Constitucional e a gente vai resolver hoje as questões abertas do 10º exame de ordem, a prova de Direito Constitucional. Galerinha, a prova eu achei altamente tranquila, né? Foram 4 questões, sendo que 3 delas a banca cobrou controle de constitucionalidade, matéria exaustivamente vista em sala. As questões de controle, galera, a gente tratou de todas elas em sala de aula. Como é o perfil normal da FGV em provas de OAB, ela cobrou a parte de direito constitucional positivo, a parte de direito material. Ela esqueceu aí de teoria geral da Constituição, né? Uma das questões cobrou teoria geral sobre separação dos poderes, mas de forma muito indireta. O conteúdo principal realmente era relativo a direito constitucional positivo, beleza? Então, sem perder muito tempo, vamos aqui diretamente para a primeira questão, vamos começar a resolvê-la. Vamos aqui para a telinha cheia. Então, aqui, ó. Determinado ministério apresentou desempenho considerado insuficiente. E pela opinião pública, né? Havendo sério questionamento quanto aos gastos públicos destinados para a sua manutenção. Dessa forma, um senador pelo estado Y apresentou um projeto de lei no sentido de extinguir este ministério. Então, aqui, ó, primeira informação importante que a questão está dando para a gente. Um senador apresentou um projeto de lei. Para quê? Para extinguir esse ministério. Tal projeto foi votado em plenário em um dia em que 32 dos 81 senadores estavam presentes. Então, a votação ocorreu, outra informação importante, no pleno do Senado, num dia na qual 32 dos 81 senadores se encontravam presentes. Sendo aprovado pelo voto da maioria dos presentes e encaminhado à Câmara dos Deputados. Contando com forte apoio popular, a proposta legislativa foi aprovada pela maioria absoluta dos deputados federais e encaminhada ao presidente da República, que a sancionou. Fala aqui que o presidente da República sancionou essa proposta, esse projeto de lei no prazo de 12 dias úteis, depois de tê-la recebido, determinando sua imediata publicação no Diário Oficial da União, né? Determinando depois a sua imediata publicação no Diário Oficial da União. Então, vamos seguir aqui em frente. Uma semana após a publicação da lei na imprensa oficial, a CONAMP, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, ajuizou uma ação declaratória de constitucionalidade, um ADC, em que pleiteava a declaração de conformidade da nova norma legal com a Constituição. Diante disso, responda justificadamente aos questionamentos a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e apresentando a fundamentação legal pertinente ao caso. Bora ver o que é que a prova está cobrando da gente. Letra A. Há algum vício que fulmine a constitucionalidade da norma em questão? Quer saber se a norma ela tem algum vício de constitucionalidade? E letra B, se a CONAMP poderia ter ajuizado a ação declaratória de constitucionalidade, né? Então, ela é a estimação da CONAMP para ajuizar a ADC. Câmerazinha aqui. Galerinha, pelo enunciado, a gente já consegue identificar vários vícios de inconstitucionalidade que atacam essa norma. Vícios esses de ordem formal. Vícios esses que se apresentam no processo de elaboração da norma. Bora dar uma lidinha aqui neles? Bora aqui para o quadrinho de respostas? Então, aqui, ó, galera. Primeiro vício. A gente viu que o projeto foi apresentado por um senador. Será que senador ele pode apresentar projeto de lei que venha a criar ou extinguir ministério? Obviamente que não. Basta dar uma lida, galera. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º. São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que, inciso 2º, dispõem sobre. Bora aqui, ó. A linha é sobre criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública observar o disposto no 84, inciso 6 da Constituição. Então, a gente já consegue identificar o primeiro vício. Essa norma tem um vício de iniciativa.
Primeiro vício que contamina a norma. Será que tem mais algum outro, galera? Tem outro aqui, ó. A questão diz que 32 dos 81 senadores estavam presentes. Em razão disso, a votação foi aberta. Observe o que diz o artigo 47 da Constituição. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa do Congresso e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos. Presente a maioria absoluta de seus membros. Ora, se o Senado tem 81 membros, a votação só poderia ter sido iniciada se houvesse o quê? A maioria absoluta de seus membros. Só poderia ter sido iniciada se tivesse presente pelo menos 41 senadores. Como o número de presentes era inferior a 41, nem poderia ter sido votada a matéria. Então a gente consegue observar outro vício. Câmerazinha aqui. Então, de logo, a gente consegue perceber um vício de iniciativa e outro vício quanto ao quórum de deliberação. Ele não tinha sido atingido. A gente consegue identificar ainda um outro vício, não sei nem se o examinador se preocupou com isso, mas vou passar aqui para vocês. Pelo anunciado, vocês observam. Após o presidente sancionar, ele enviou direto para publicação. Faltou o quê, galera? Faltou a promulgação da lei. A lei não tinha sido promulgada, você teria também um outro vício. Alguém pode ter ficado em dúvida com o seguinte, Mário, a iniciativa teria que ser do presidente, mas quem apresentou o projeto foi um senador. Mas no final o presidente sancionou. Será que a sanção do presidente não sanou o vício de iniciativa? Não, galerinha. O Supremo tem um entendimento tranquilo, pacífico, manso, que a sanção presidencial não sana o vício de iniciativa. A norma continua tendo um vício com relação à sua iniciativa, beleza? Então a gente consegue apontar aí de lá 3 vícios formais. 2 mais claros, né? Vício de iniciativa e ausência de quórum de deliberação. E um terceiro vício. Um vício aí que ficou meio camuflado na questão, mas é importante colocar, né? Um vício quanto à não promulga da norma, beleza? Bora para a letra B. O que é que pergunta a letra B? A letra B pergunta, galera, se a CONAMP ela poderia ajuizar a ação declaratória de constitucionalidade. É uma observação importante. Você está diante de uma lei federal. Uma lei federal pode ser objeto de ADC, de ação declaratória de constitucionalidade? Pode. Beleza. Artigo 102, inciso 1º, alineado da Constituição. Compete originariamente ao STF julgar a DIN, tendo como objeto leis e atos normativos federais e estaduais, e ADC, ação declaratória de constitucionalidade, tendo como objeto atos normativos federais. O objeto poderia ser beleza. A CONAMP, que é a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, poderia ajuizar a ADC? Poderia. É uma associação nacionalmente representada, uma entidade de classe nacionalmente representada, tem uniformidade nos seus quadros e tem mais o que, galera? Tem representação em pelo menos 9 estados. Né? A Associação Nacional dos Procuradores, dos membros do Ministério Público, tem representantes em todo o território nacional. Tinha pertinência temática nesse caso? Tinha. O Supremo entende, galera, que a CONAMP ela pode defender ou atacar em série de ADC ou em série de ADIM atos que vão de encontro ao seu fim institucional. Qual é o fim institucional do Ministério Público? A defesa da ordem jurídica. Até aí, beleza. Entretanto, falta um requisitozinho para ela poder propor a ADC, galera. A gente sabe que na ADC se demonstra o interesse em agir se houver controvérsia judicial relevante sobre a constitucionalidade da norma. A questão não faz referência a essa controvérsia judicial relevante. Então, toma cuidado. A ADC, nesse caso, ela só seria cabível se houvesse expressa demonstração da controvérsia judicial pelo legitimado. Bora aqui para o quadrinho de resposta. Então, aqui, galera, letra B. Podem propor a DIN e a ADC, né? Aí tratando da legitimação. Confederação sindical e aqui, ó, entidade de classe de âmbito nacional. O que é classe, segundo o Supremo? Representa uma categoria, é aquela entidade que representa a categoria profissional ou uma categoria econômica. No caso da CONAMP, representa a categoria profissional. Lembrar que o Supremo entende que tem que representar de modo
uniforme. Deve haver a uniformidade de representação, e a uniformidade, nesse caso, está muito bem caracterizada, são membros do Ministério Público. Âmbito nacional, tem que ter representante de pelo menos 9 estados, né? Inclui o Distrito Federal. Lembrar, a entidade de classe tem que ter ainda o quê? Pertinência temática. Pertinência temática, né? Ela é um legitimado especial, não é legitimado universal. Até aí, beleza. A CONAMP, entidade de classe, tem âmbito nacional e haveria pertinência temática, né? Porque a criação desse ministério aí, né? Pelo que a Ministério diz, iria contra os fins institucionais do Ministério Público. Mas cuidado com isso aqui, ó, galera. Lei 9882, ou melhor dizendo, Lei 9868, a lei da ADC e da ADIM e da ADIM por omissão. O que ela diz no artigo 14, inciso 2º, com relação à ADC? A petição inicial indicará, terceiro, a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. Câmerazinha aqui em mim. Galera, a questão não diz que havia controvérsia judicial relevante. Era importante o aluno tocar nesse ponto. O aluno teria que afirmar que caberia à ADC apenas se houvesse controvérsia judicial relevante e essa controvérsia fosse demonstrada na petição inicial, ou que não caberia à ADC por não haver menção à controvérsia judicial. Acredito eu que ambas as respostas o examinador vai considerar, beleza? Então é assim que a gente responderia. Assim, lembrando, galera, isso aqui é uma sugestão de gabarito, né? A gente não está com o espelho da prova aqui. A gente não tem como adivinhar o que o examinador considerou mais relevante e menos relevante. A gente está passando para vocês aqui aquilo que a gente entende como importante da forma mais completa possível. Porque às vezes o aluno fica com alguma dúvida, né? Mas, Mário, eu não coloquei um ponto ou outro. Será que eu vou perder muitos pontos na questão? Será que eu vou ser prejudicado? Galera, o fato de você ter colocado algo mais ou algo a menos não vai alterar tanto a sua nota. Como eu afirmei para vocês, isso aqui é uma sugestão de resposta. De repente, o examinador nem se ligou na questão da controvérsia judicial relevante. Eu entendo que é importante vocês colocarem, né? Então, é importante, seria bom terem colocado, responder de uma forma dizendo que não caberia porque não houve comprovação de controvérsia, ou que caberia apenas se houvesse demonstração da controvérsia. Ambos os casos, a resposta estaria correta, beleza? Vamos para a questãozinha número 2. Então, aqui, ó. Vamos para a questão, né? Então, questão 2. Lei do Estado Y, editada em abril de 2012, com base no artigo 215, parágrafo 1º da Constituição da República, regulamenta a chamada rinha de galo, prática popular em que dois galos se enfrentam em lutas e espectadores apostam no galo que acredita ser vencedor. A famosa briguinha de galo, né, galera? O Supremo já se manifestou sobre isso, entende que é inconstitucional. Comumente, os dois galos saem com muitos ferimentos da contenda e não raras vezes algum animal morre ou adquire sequelas permanentes que recomendam o seu abate imediato. Associação comercial. Intensivo importante aqui. Associação comercial do Estado Y ajuiza ação direta de inconstitucionalidade. Lembrar que a gente vai estar diante aqui de uma lei estadual, que a questão já disse para a gente, né, no STF, em que pleiteia a declaração de inconstitucionalidade da referida lei estadual. Em defesa da norma, parlamentar que votou pela sua aprovação, diz em entrevista a uma rádio local que a prática da conhecida briga de galos é comum em várias localidades rurais do Estado Y, ocorrendo há várias gerações. Além do mais, animais, especialmente aves, são abatidas diariamente para servir de alimento e que não ocorreria com as aves destinadas para as rinhas. Estava defendendo aí que você matar para alimentar seria mais grave do que fazer uma rinha, né? Basicamente o que ele disse aí. Responda justificadamente aos questionamentos a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e apresentando a fundamentação legal pertinente ao caso. Bora ver o que a questão está querendo da gente. Quanto ao mérito do pedido, é cabível a declaração de inconstitucionalidade da lei do Estado Y, que regulamenta a chamada rinha de galo, e B, a regularidade na legitimação ativa da ação, né? Item B, câmerazinha aqui. Galera, caberia ajuizamento da DIN aí? Caberia o ajuizamento da DIN, né? Por quê? Porque trata de lei estadual. O objeto é lei estadual. Normas estaduais podem ser objeto de ADIM. O problema vai estar na legitimação ativa, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas a primeira pergunta dela, que quanto ao mérito? Não está tratando do conhecimento da ADIM. Quanto ao mérito?
Será que essa norma é compatível ou incompatível com a Constituição? Isso é matéria, galera, já enfrentada exaustivamente pelo Supremo. A norma é inconstitucional. Fere o direito à proteção à fauna e à flora. Bora aqui para o quadrinho de respostas. Então aqui, ó, artigo 225 da Constituição Federal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e é essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, né? Direito típico é de terceira geração ou terceira dimensão. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, inciso 7, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam aqui, galera, partezinha final, os animais à crueldade. Então, a norma fere, a lei fere o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição. Trouxe aí para vocês o julgado do Supremo, que trata da matéria aí, né? Fica aí para vocês como fonte de consulta. Depois vocês dão uma lidinha aí, mas já fica claro, negritado aí, proteção da fauna, né? 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição. A DIN julgada pelo Supremo, que trata justamente aí de uma lei que permitia aí essas rinhas de galo. Aí, a promoção de briga de galos, além de caracterizar prática criminosa tipificada na legislação ambiental, configura conduta atentatória à Constituição da República, que veda a submissão de animais a atos de crueldade, cuja natureza persevera à semelhança de farra do boi, né? O STF também não permite a farra do boi, não permite sejam eles qualificados como inocente manifestação cultural de caráter meramente folclórico. A norma é nitidamente inconstitucional, né? Quem tiver curiosidade, dá uma lidinha aí no julgado todo, julgado interessante do Supremo. Então aí a DIN 1856, né? Como falei, quem quiser se aprofundar, dá uma lidinha, julgado importante do Supremo. Com relação à letra B, câmerazinha aqui. Com relação à letra B, galera, a questão afirma que uma entidade estadual, ela ingressou com a DIN. Será que a entidade estadual pode ingressar com a DIN? Obviamente que não, né, galera? A gente sabe, a gente acabou de tratar aqui da primeira questão envolvendo ajuizamento de ação de controle concentrado por entidades de classe. Tem que ser entidade de classe de âmbito nacional e não entidade de classe de âmbito estadual. Logo, quem ingressou com a DIN não tinha legitimação ativa. Era isso que você tinha que responder, né? Que a questão perguntava se havia algum problema com relação à legitimação ativa. Assim, problema, né? Porque não é entidade de classe de âmbito nacional e sim de âmbito local. Outro problema aqui é que o examinador pode ser que cobre com relação à pertinência temática, né? Não tem muito a ver, galera, né? Uma entidade local formada por comerciários, o que é a finalidade institucional dessa norma, dessa entidade de classe aí, com relação à lei que trata de rinha de galo, né? Seria complicado visualizar. Mas com certeza o que o examinador se preocupou aí foi com relação ao âmbito nacional, que a entidade não tem, é uma entidade de âmbito estadual. Então, com isso, a gente matava a segunda questão, beleza? Vamos aí para a terceira questãozinha. Vamos aqui para a telinha cheia. Então, aqui, ó. Questão 3. Proposta de emenda à Constituição é apresentada por cerca de 10%. Olha uma PEC, ó. Proposta de emenda à Constituição. É apresentada por cerca de 10% dos deputados federais. Já está errado, né, galera? A gente sabe, e a gente está cansado de saber, que a proposta tem que ser apresentada por pelo menos 1/3 dos deputados federais ou 1/3 dos senadores, além de presidente da República ou mais da metade das Assembleias Legislativas. Quando fala 10%, ou seja, é 1/10, né, galera? Esse quórum está errado. Já tem um erro aí na elaboração dessa emenda. Cujo teor é criar novo dispositivo constitucional que determine a submissão de todas as decisões do STF no controle abstrato de normas ao crivo do Congresso Nacional, de modo que a decisão do tribunal somente produziria efeitos após a aprovação da maioria absoluta dos membros do Congresso em sessão unicameral. Câmerazinha aqui. Então, o que a questão está dizendo aí? Que foi aprovada uma PEC no Congresso, PEC essa apresentada por 1/10 dos deputados, quórum está equivocado, como a gente sabe,
E o que é que essa PEC dizia? Que para as decisões do Supremo terem eficácia, decisão em sede de controle concentrado ter eficácia, ela teria que ser submetida ao crivo do Congresso Nacional. Nitidamente, galera, esse ponto aí fere o princípio da separação dos poderes. Lembrar, é cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, limitação material à atuação do poder constituinte derivado. A gente já consegue observar aqui o segundo vício nessa proposta de emenda. Bora voltar aqui para a questão. Então, continuando aqui, ó. A proposta é discutida e votada nas duas casas do Congresso. Discussão e votação nas duas casas do Congresso Nacional, onde recebe aprovação por maioria absoluta. Absurdo, né, galera? Aprovação de PEC por maioria absoluta não existe. A gente sabe que a aprovação de PEC, ela se dá em 2 turnos de votação e pelo quórum de 3/5, né? Pelo quórum de 3/5. Então, a gente tem aqui um outro vício com relação ao quórum de aprovação da PEC. Está toda errada essa PEC, é um absurdo jurídico. Já tem 3 vícios aí, né? Iniciativa, só teve 1/10, necessitaria de 1/3. Um vício aí com relação ao quórum de aprovação, maioria absoluta, que na realidade seriam 3/5. E um outro vício aí, né? Com relação à invasão ao princípio da separação dos poderes. Encaminhada para o presidente da República, este resolve sancionar outro erro, galera, aqui. Lembrar, PEC não é submetida a sanção nem a veto. A PEC, ela é promulgada, após aprovada, é promulgada por um ato conjunto da mesa da Câmara e mesa do Senado. Então aqui não tem erro, galera. Apresentou a PEC. Quem é que pode apresentar? Bora botar aqui rapidinho para a gente lembrar. Ou 1/3 dos deputados federais, ou 1/3 dos senadores, ou presidente da República, ou mais da metade das assembleias legislativas dos Estados-membros. Como na questão diz que a PEC foi de iniciativa da Câmara, a votação dela começa na própria Câmara. Aqui teria que ser votado 2 vezes e aprovado pelo quórum de 3/5. Foi para o Senado Federal. Mesma coisa, 2 turnos de votação, quórum de 3/5. Aprovou, vai ser promulgada. Por ato quem? Ato conjunto da mesa da Câmara e mesa do Senado Federal. E depois segue para publicação. Então, todo errado aí, né? Submeteu a PEC, a emenda, a sanção do presidente, também está errado. 5 dias após a publicação da emenda, a mesa da Câmara, os deputados apresentam perante o STF a ação declaratória de constitucionalidade. Então, aqui, ó. A mesa da Câmara apresenta perante o Supremo a ação declaratória de constitucionalidade, em que pede a declaração de constitucionalidade desta emenda com eficácia erga omnes e efeito vinculante. A partir da hipótese apresentada, responda justificadamente aos questionamentos a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e apresentando a fundamentação legal pertinente ao caso. Então, letra A. Há inconstitucionalidade material ou formal na emenda. B. A ação declaratória de constitucionalidade poderia ser conhecida pelo STF. Câmerazinha aqui. Então, aqui a gente já viu basicamente quais são os problemas com relação à emenda, né? Vamos dar uma sintetizada aqui. Bora ver quais dispositivos ela fere e bora ver se essa ADC, essa ação declaratória de constitucionalidade, poderia ser conhecida, beleza? Vamos aqui para nosso quadrinho de respostas. Então, aqui, feriria o quê, galera? A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Primeira ofensa aqui, artigo 60, inciso 1º da Constituição. Como a gente viu, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara ou do Senado. A proposta foi por 1/10, logo haveria ofensa. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, haveria ofensa ao 60, parágrafo 2º. Ela teria sido aprovada por mera maioria absoluta. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pela mesa da Câmara, do Deputado e do Senado,
com respectivo número de ordem, haveria ofensa ao parágrafo 3º, por quê? Porque falou que ela foi submetida à sanção pelo presidente e depois publicada pelo presidente. Não. Uma vez aprovada, ela será o quê? Promulgada pela mesa da Câmara e do Senado Federal. Mais uma ofensa aí, artigo 60, parágrafo 3º. E, por fim, ofensa ao 60, parágrafo 4º, inciso 3º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, princípio da separação dos poderes. Então, teria aí mais um erro. Com relação à ADC, galera. Será que essa ADC seria conhecida? Então, artigo 103. Podem propor ação direta de constitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Mesa da Câmara dos Deputados. Câmerazinha aqui. Mesma observação que eu fiz para você agora há pouco. Mesa da Câmara pode ingressar com ADC? Pode. Lembrar, a mesa da Câmara é legitimado universal, nem precisa demonstrar pertinência temática. Segundo ponto, uma emenda à Constituição Federal pode ser objeto de ADC? Vimos que pode, é um ato normativo federal, logo pode ser objeto de ADC. Mas faltou o que na questão, galera? Mais uma vez, o disciplinário no artigo 14, inciso 3º da Lei 9868. A questão não fala, galera, em controvérsia judicial relevante. Então, nesse caso, a ADC só poderia ser conhecida se houvesse efetiva comprovação pelo autor, mesa da Câmara, da controvérsia judicial relevante. Então, o aluno teria que colocar esse pontinho aí. Que a ADC não seria conhecida porque não houve comprovação de controvérsia judicial relevante, ou pelo menos que ele dissesse que ela seria conhecida caso houvesse efetiva comprovação da controvérsia judicial relevante. Bora voltar aqui para o quadrinho de respostas. Então, aqui, ó, galera. 14, terceiro, como a gente vai petição inicial declarar a existência de controvérsia judicial relevante. Então, a mesma observação que a gente fez agora há pouco. Bora lá para a questão 4. Vamos lá para a questão 4? Então, aqui, ó, galera. Última questãozinha da gente. O Estado W, sem motivo de força maior, não repassa aos municípios receitas tributárias determinadas pela Constituição Federal no prazo nela determinado. O município JJ necessita de recursos para a realização de serviços básicos de atendimento à população. Então, não houve repasse aí, né? De receita tributária determinada pela Constituição Federal. Diante do narrado, responda os itens a seguir de forma fundamentada. Então, letra A. Quais as consequências do não repasse das verbas referidas? E B. Quais os procedimentos exigidos pela Constituição nesse caso? Câmerazinha aqui. Galerinha, o município não recebeu receitas tributárias porque o Estado não passou. O que é que isso pode ocasionar para o Estado membro? A Constituição, lá no artigo 34, ela elenca as hipóteses de intervenção federal. Uma delas, galera, é reorganizar as finanças da unidade da federação que não repassa aos municípios receitas tributárias no prazo fixado na Constituição Federal. Bora dar uma linha de dispositivo aqui, bora para o quadrinho de respostas. Então aqui, ó, a União não intervirá no Estado nem no Distrito Federal, exceto para inciso 5, inciso 5º, reorganizar as finanças da unidade da federação que, a linha B, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição. Então, primeira consequência, galera, da omissão do Estado e não passar ao município as receitas tributárias. Ele fica sujeito a sofrer uma intervenção federal. Câmerazinha aqui. Então, a gente responde a letra A. Letra B, qual seria o procedimento nesse caso? Galera, o 34, quinto da Constituição, ele estabelece uma hipótese de intervenção federal espontânea. O presidente da República, visualizando que não houve o repasse das receitas, ele já pode decretar a intervenção. Obedecido um procedimentozinho aqui, que eu vou colocar como sugestão, beleza? Bora dar uma lidinha nos dispositivos da Constituição que se referem ao caso e a gente traça esse esqueminha aí. Bora aqui voltar para a telinha de questão, de respostas. Então aqui, ó. Letra B.
Sim, outro detalhezinho. São crimes de responsabilidade. Os atos do presidente da República atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra. Eu coloquei aqui por um excesso de zelo, galera. Né? Por um excesso de zelo. Segundo, o livre exercício do Poder Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Então, ó, se o não repasse afeta o livre exercício dos poderes constitucionais da unidade da Federação, no caso município, poderia haver crime de responsabilidade. Obviamente, a questão fala aqui de presidente, o 85, né? A gente trataria disso como o governador. Então, se o aluno colocou lá que, além da intervenção, poderia ocasionar ainda crime de responsabilidade cometido pelo governador que não repassou as verbas, porque com isso ele impediu o município de estabelecer seu livre exercício de poder constitucional, porque não podia prestar serviço público, né? Pode ser que vale alguma coisa. Acho difícil, coloquei aqui por um excesso de zelo, acho difícil o examinador ter pensado nisso. Certamente o que ele queria tratar era de intervenção federal. Então é nela que a gente vai se concentrar, coloquei aqui por um excesso de cautela, como eu disse. Então aqui, sobre a intervenção nesse caso, compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre. Primeiro, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Artigo 91. Compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar sobre decretação do estado de defesa, estado de sítio e de intervenção federal. Então aqui, ó, ele teria que ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Quem é que decretaria a intervenção? 8.4. Compete privativamente ao Presidente da República o quê? 10. Decretar e executar a intervenção federal. 36 da Constituição. A decretação da intervenção federal dependerá, primeiro parágrafo, primeiro, decreto de intervenção que especificará a amplitude, prazo e as condições da execução e que, se couber, nomeará interventor, será submetido à apreciação do Congresso ou da Assembleia do Estado no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou Assembleia, faça a convocação extraordinária no prazo de 24 horas. Então aqui, ó, presidente verificou que haveria necessidade de decretar intervenção nesse caso, para reorganizar as finanças da unidade da federação, né? Do Estado membro. O que é que ele vai fazer? Ele vai ouvir, primeiro passo, quem? O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Lembrar, isso aqui é um mero opinativo. O entendimento do Conselho não vincula o presidente. Ouviu, qual seria o próximo passo? Se ele entender cabível, ele decreta a intervenção. Isso aqui é o presidente da República. Faz o decreto interventivo, decretando a intervenção federal. Fez o decreto interventivo que vai estabelecer, né, o prazo, as condições e, se for o caso, vai nomear já o interventor. Esse decreto interventivo tem que ser no prazo de 24 horas, submetido ao controle político. Nesse caso, esse controle será feito pelo Congresso Nacional, para que ele aprove, né, a manutenção ou não da intervenção. Lembrar que esse controle político é um controle posterior. A intervenção já está rolando, hein, galera? Quando ele decretar a intervenção, presidente, já está acontecendo a intervenção. E, posteriormente, o Congresso Nacional fará esse controle político, né? A Constituição estabelece um prazo, né, de 24 horas de submissão desse decreto ao Congresso Nacional. Lembrar, se o Congresso Nacional tiver em recesso, haverá sua convocação extraordinária pelo presidente do Senado Federal. E aí você matava essa última questão, câmerazinha aqui. Galerinha, como eu falei, prova tranquila. Quase todas as respostas estavam no próprio texto da Constituição. Bastava o aluno saber onde procurar, beleza? Vamos aguardar o espelho, como eu disse. Isso aqui é uma mera sugestão de correção. Bora ver o que a FGV efetivamente vai cobrar. Querem entrar em contato comigo? Entra lá pelo e-mail, franciscomario@hotmail.com, pelo Facebook. Coloca lá Francisco Mário, que vocês encontram rapidinho. E a gente tá junto com vocês, hein, galera? Eu, professor Alexandre. Havendo necessidade de recorrer de alguma questão, tamo junto. A gente vai auxiliar vocês, beleza? Beijo, um abraço e até a próxima.